Chama! Olá, galerinha do 7º ano da escolinha Menino Jesus. A escola que instrui e educa. Em espanhol, Maestro Silvestre. Estamos juntos mais uma aula. Vamos agradecer ao nosso bom Deus por mais este momento, porque tudo que temos na vida devemos agradecer a Deus. Então vamos juntos pedir a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, obrigado por tudo que nos concede nesta vida. Abençoa a minha família, abençoa a minha casa, o meu lar. Abençoa meus estudos, Senhor, ilumina o meu caminho, que eu seja um bom aluno, um bom filho, uma boa filha para os pais. E que Deus possa estar comigo todos os dias da vida. Que Ele possa abençoar a minha caminhada e ilumine sempre a minha vida. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado o nosso Senhor Jesus. Bueno, hoje vamos falar do e acento, né? Palavras agudas, graves, esdrúxulas e sobredrúxulas. Mas vamos concentrar principalmente nas agudas, nas graves, que são graves oleanas, como são chamadas, as esdrúxulas, sobredrúxulas. Vamos fixar nas três, agudas, graves e esdrúxulas, né? Quando a palavra é aguda, as palavras agudas, elas têm acento em la última sílaba, como amistad, dolor, reloj, hotel, colar, nacional, parede, certo? Essas são as agudas sem tilde. As agudas que levam tilde, as palavras agudas que terminam em N, S ou em vogal, né, que é a bocal. Ó, lección terminou em N, então leva tilde porque é aguda. También leva tilde porque é aguda e terminou em N. Además leva tilde porque é aguda, terminou em S. Café, porque leva tilde, porque é aguda e terminou em vogal. Menu, por que é aguda? Porque que leva tilde, porque é aguda, terminou em vogal U. Algum recebe o tilde porque é aguda, terminada em N. E sofá recebe tilde porque aguda, terminada em vogal. Então recebe tilde essa situação. Então essas palavras damos cuja sílaba forte é a última sílaba, certo? Ou terminou em vogal N, A, E, I, O, U, ou terminou em consoante N, S, recebe tilde, certo? Então vão ser as palavras agudas. Bueno? E as graves, oleanas, como são chamadas? As palavras graves têm acento em la penúltima sílaba. A penúltima. Leva tilde las palavras agudas, né? Por exemplo, quando que a palavra pode ser grave? As palavras graves sempre vai ter e acento em la penúltima sílaba. Árbol, lápis, caráter, útil, açúcar, difícil, árbol. Mas as exceções sempre aparecem. Se a sílaba grave, oleana, termina em N, S ou vogal, não leva tilde. Não confunda, diferente das agudas, que se terminar em N, S ou vogal, leva tilde. Já isso não acontece com as graves. É o contrário, não pode colocar o tilde. Então, exame, né? Exame é a mais forte, vogal não coloca. Zapato é a mais forte, pá, não coloca o tilde. Problema, mais forte, não recebe o tilde. Adulto e bosque. Então essa situação tem que ter atenção.
E as esdrúxulas, as palavras esdrúxulas, têm acento em la antepenúltima sílaba. Por exemplo, miércoles, pájaro, gramática, calet, máquina, certo? Então essa daí não tem muita regra para ela, é só você saber que na antepenúltima sílaba, é só contar, última, penúltima e antepenúltima, você vai acentuar e vai saber que é uma palavra esdrúxula, de acordo com a sílaba mais forte, certo? As sobredrúxulas, as palavras sobredrúxulas, têm acento em la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Por exemplo, cuéntamelo, ganátela, reitéselo e falsemente. Mas nós vamos concentrar nas agudas, graves e esdrúxulas, certo? Então, recapitulando. Quando que eu vou acentuar as agudas? Quando a sílaba mais forte é a última, que terminou em consoante NS, ou que terminou em vogal, aí vai receber o acento. Então, quando é que a palavra é aguda? Quando a sílaba mais forte é a última. E a grave? A grave tem acento na penúltima sílaba, quando é a penúltima sílaba, mas se a penúltima sílaba for forte e tiver terminado, tiver S, N, vogal, não coloca o tilde. E as esdrúxulas, todas as esdrúxulas têm acento na penúltima sílaba. Essa é a regra de acento da língua espanhola. Bueno? Beleza? Então, coloque seu livro de espanhol na página 66. Na 66, algo mais. Escute o texto do escritor Max Ayub e haz um círculo em la sílaba mais fuerte de las palavras destacadas. Então você vai observar aí no texto as palavras que estão em negrito e aí você vai circular, né? Você vai circular a sílaba mais forte de cada palavra. O texto é assim. En monte. Quando Juan salió ao campo, aquella mañana tranquilísima, la montana ya no estaba. La llanura se abría nueva, magnífica, enorme bajo el sol naciente adorada. Ali de memoria de hombre, sempre hubo un monte cônico, peludo, sucio, terroso, grande, inútil, feo. Ahora, ao amanhecer, havia desaparecido. Le pareció bien a Juan. Por fin, había sucedido algo que valía la pena. De acuerdo con sus ideas. Ya te decía Joey, le dijo a su mujer, pues es verdad así, podremos ir más deprisa à casa de minha hermana. Certo? Então, este é o texto que você vai pegar as palavras em negrito e circular a sílaba mais forte. Na letra A, que expressões utilizadas em texto demonstram que se apresenta a opinião de Juan sobre o hecho de que a montanha ha desaparecido. Qual é a frase que descreve Juan falando sobre o desaparecimento da montanha? B. E tu? Opinas lo mesmo que? Se você dá a mesma opinião que Juan. Questão 2. Copia em coluna correspondiente as palavras em negrita do texto que acabas de escutar. Aí depois que você circular lá a sílaba mais forte das palavras, você vai separá-las. Coloca duas palavras aqui nas palavras agudas. Coloca 3 palavras aqui na classe das palavras graves e coloca 3 palavras nas palavras tranquilíssima. Bueno? As palavras esdrúxulas. Beleza. Então, aguda 2, grave 3, esdrúxula 3. As palavras se classificam segundo a sílaba mais fuerte e podem ser agudas ou oxítonas,
Palavras que têm a última sílaba tônica, como coração, café, perseverar, né? O tipo das palavras, segundo a classificação da sílaba mais forte. As graves ou paroxítonas, palavras que têm a penúltima sílaba tônica, como harina, árbol. E esdrúxulas ou proparoxítonas, palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica mais forte, como médico, sábado, certo? Muito bem. Então esta é a situação das palavras agudas, graves e esdrúxulas na página 66. Bueno, em la página 67. Señala en el texto as palavras agudas que levam tilde e las esdrúxulas, né? Então você vai marcar as palavras agudas que levam tilde, certo? E também marcar as palavras esdrúxulas, tá bom? Então faça essa parte aí na questão 3. Qual é a pior ameaça mundial para os animais? A pior ameaça é a destruição de seu habitat. Los bosques, las praderas, las arrecifes de coral, los pântanos e outros sitios donde viven. Casi todos os animais que se extinguem no siglo XXI lo harán porque hemos destruído sus hogares. Para reduzir o dano, necessitamos proteger seus habitats, não destruindo-los para sembrar ou construir. Também hace falta restringir ao aumento da população humana, certo? Então você vai identificar aí 7 palavras nesse texto, ok? Então vamos lá. Questão 4. Acentua as palavras seguintes. Agudas. Levam tilde quando termina em N, S ou vogal. Grave. Levam tilde quando não terminam em N, S ou vogal. E esdrúxulas sempre levam tilde. Então coloca o acento aí na difícil, fábrica, título, fóssil, stand, característica, café, máquina e açúcar. Todas elas recebem tilde, certo? Então, não esqueça de colocar o tilde nelas. 5. Li o cuento do argentino Marco Denebí e, se é necessário, põe tilde às palavras em negrita, depois contesta oralmente, certo? Então, nesse caso aí, nem todas vão levar tilde, essas em negrita aí da questão 5. Mas algumas vai ter o tilde, tá bom? Então, vamos lá. Gênesis. Com a última guerra atômica, a humanidade e a civilização desapareceram. Toda a terra foi como um deserto calcinado. Em certa região de Oriente sobreviviu um niño, hijo del piloto de uma nave espacial. O niño se alimentava de ervas e dormia em uma caverna. Durante muito tempo, aturdido por o horror do desastre, solo sabia llorar y llamar por su padre. Después sus recuerdos se oscurecieron, se desgragaron, se volvieron arbitrários y cambiantes como un sueño. Su horror se transformó en un vago miedo. A ratos recordaba la figura de su padre, que le sonreía o lo amonestaba, o ascendía a su nave espacial, envuelta en fuego y el ruido, y se perdía entre las nubes. Entonces, loco de soledad, caía de rodillas y le rogaba que volviese. Entretanto, la tierra se cubrió nuevamente de vegetación. Las plantas se cargaron de flores, los árboles de frutos. El niño, convertido en muchacho, comenzó a explorar el país. Un día vio un ave, otro día vio un lobo, otro día, inesperadamente, le halló frente a una joven de su edad que, la misma que él, había sobrevivido a los estragos de la guerra atómica. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Eva, contestó la joven. ¿Y tú? Ada.
certo? Então coloca o tilde aí nas palavras necessárias em negrito. Aí vem a letra A. Conseguirias identificar a que outra história o autor se refere no texto? Com quem podemos comparar esta história aí? Da questão 5, a letra A. Muito parecido, né? Lá em cima já diz, né? Gênesis, onde você encontra o texto de Gênesis. Que palavras ou passagens nos remitem a algo já conhecido? Qual situação a gente já ouviu falar desta passagem bíblica? Bueno, em la página 68, li e reacciona. Lê o texto. Habitações ecológicas em el hogar. A veces dejamos em manos de organismos competentes alguns temas importantes, pensando que individualmente não podemos fazer nada. É o caso de la ecología. Naturalmente que se requerem actuações importantes, pero também há pequenos gestos que dia a dia, persona a persona, se convierte em grandes hechos. Esto se puede llevar a cabo simplesmente poniendo en práctica la ecología doméstica y personal. Para ello, hay que adaptar una forma de vida que tenga como fundamento una educación ecológica. Bases para contribuir a la preservación del medio ambiente. Ahorrar energia e água para não agotar os recursos naturais. Recicle o máximo de coisas possíveis, aceites, latas, cristal, papel, resíduos orgânicos, roupa, muebles, plásticos, pilas. Não contaminar com aerosolas, plaguicidas, detergentes, pilhas, coloridas, plásticos. Respeitar os direitos de los animales. Respeitar a flora tanto de la cidade como de la natureza selvagem. Reduzir as emissões de CO2. Ideias para poner em prática. Recorre à água de la lluvia para regar. Sempre que puedes utilizar a bicicleta ou be caminhando. Não enciendas la luz elétrica em lugares onde há luz natural e apaga as luzes em lugares onde não há natia. Não dejes correr e água del frio mientras lavas los dientes te enjabonas e etc. Não tires nada ao suelo en el campo porque los resíduos tardarán años en desaparecer e dañarán la fauna e la flora del lugar. Compra artículos fabricados com material reciclado. Generalmente, vienen marcados com um círculo formado por 3 flechas. Dados e cifras. Casi 2 milhões de toneladas de resíduos tóxicos são produzidos cada ano. A maior parte de eles vão a parar ao mar. Se poderia ahorrar hasta 75 mil litros de água cada ano, solo cerrando e grito quando a água corre sem reutilizá-la. Em Espanha, se empleiam 4 milhões de toneladas de papel e cartão anualmente, o que significa mais de 70 milhões de árvores. Então você está vendo aí um texto que chama a atenção para cuidarmos do meio ambiente, dando algumas dicas de hábitos ecológicos do lugar, as bases para contribuir à preservação do meio ambiente, como se pode economizar papel, né? E ideias para colocar em prática. Baseado nisso, você vai ler o texto com atenção e fazer a próxima. Bueno, aqui você vai, na questão 2, contestar as perguntas. A. De que maneira contribuis à preservação do meio ambiente? Aí é uma resposta pessoal. B. Quais das atitudes propostas no texto poderiam formar parte de tus hábitos cotidianos? Também é uma resposta pessoal. E.
En reportagem se defende a ideia de que é importante pôr em prática a ecologia doméstica e personal. Em que parte do texto se estabelece uma relação direta entre título e leitor? Qual é a parte que se estabelece uma relação direta entre o título e o leitor? Que frases indicam que se está falando diretamente com quem lê? Busca alguns exemplos no texto, escreve-los aqui. Tira lá do texto algumas respostas necessárias à questão C. Certo? 3. Observa lá as imagens e señala com X as atitudes que levam à destruição do meio ambiente. Então marca um X aí só para as atitudes que mostram uma atitude destrutiva para o meio ambiente. Bueno? Bueno. Agora vamos ao repasso na página 70. Né? Repasso de los contenidos de la unidade 3 e 4. Li la notícia e subraia os verbos em futuro. Você vai sublinhar todos os verbos que estão no futuro. Um deportivo veloz e vegetariano. Com cada quilo de basura e a de Bantirri, R andará 1 km. Passará de 0 a 100 km por hora em menos de 6 segundos e alcançará uma velocidade máxima de 209 km por hora. Não está mal para um automóvel que utilizará como combustível a basura doméstica. Um carro que andará 209 km por hora e vai usar lixo doméstico. Muito bom. E veículo bautizado Advantage. R. Empleará dois tipos de combustível, petróleo e um tipo de gás denominado compagas, que se obtém de la fermentação de los derechos orgânicos generados en el hogar. 100 kg de basura servirão para que o Advantage R recorra hasta 100 km. Viu? Muito bom. 100 kg de lixo servirá para 100 km. Então dá para ir quase de Miguel a Teresina. Esta não será a única inovação do veículo. Um sistema denominado control dinâmico de la cabina colocará automaticamente a altura e inclinação do habitáculo segundo a velocidade que alcance em automóvel. A los 40 km por hora se situará em la posição mais alta. Então tá aí o destaque para este automóvel que vai funcionar com restos de lixo de casa, né? Os desechos. 2. Para escrever na notícia, há que contestar a algumas destas perguntas. Que, quem, como, quando, donde e por quê. Conseguirias identificar as respostas a estas questões em las notícias que has leído? Vuelve a lerlo e anota que encuentres em tu caderno. Então você pode fazer a 2 no caderno, colocando assim, as palavras que, quem, como, quando e donde e por quê. Se referindo ao texto, você pode colocar assim, ó, que, a primeira. Aí você coloca lá no caderno e diz assim, ambiente de um coche ecológico deportivo. Então, o que está se criando um automóvel ecológico esportivo, tá bom? Aí você faz com como, quando, quem, donde e por quê, tá bom? Na questão 3, contesta lá as perguntas. Letra A. Imagina-te que vas de vacaciones à Argentina. Como harías de Brasil hasta Buenos Aires? Aí você vai usar o verbo, né? Dizendo que como você iria a este lugar. B. Se um amigo te ha contado que para chegar a la Plaza de Mayo, o melhor meio de transporte é que cruza a cidade, barro, tierra, em que transporte irias? Aí você coloca aí em que transporte você iria a este lugar. C. Se tuvieras que ir a um lugar cerca do hotel onde estás hospedado, como irias? Bem próximo, né, do hotel onde você está,
a um comércio, uma padaria, como você iria? D. Como irias a um hospital em uma situação de emergência? Que transporte você usaria? E. Como irias a la escola sem contaminar o ar? Como você iria à escola sem contaminar o ar? Agora na 71, questão 4, observe o mapa de África e completa as informações que as expressões do quadro. Ó, cerca de, perto de, né? Lejos de, longe. Ao sul de, ao sul. Ao norte de, ao norte. Ao oeste de, ao oeste. Ao leste e ao oeste de, ao oeste. Aí você tem o mapa aí, ó. Europa. Aí tem a África do lado, a Ásia. Aí tem os países. Argélia, Líbano, Tunísia, Marruecos. Aí você vai observar no mapa para fazer a letra A, B, C, D, E, F. Angola está de Namíbia. Está ao norte de. Pronto. Fiz a letra A para você, ó. Angola está ao norte de Namíbia. Agora, B. Moçambique está ao Oceano Índico. A qual posição? C. Egito está Sudão. D. Congo está na República Democrática do Congo. E. Namíbia, Zimbábue e Moçambique estão Sudáfrica. Marruecos, Guiné e Senegal estão as Islas Madagascar. Bueno, faça sua assertiva com os nomes do box. Bueno, página 72, 5. Utiliza porque separado e com tilde, porque junto e sem tilde, e porque junto com tilde. E completa lá os espaços. Por que se escreve porque e porquê? Cada forma indica funções gramaticais diferentes. Quando tem a função de substantivo, se escreve porque em uma sola palavra e com acento. Para perguntar se usa porque separado e com acento. Para responder, devemos utilizar a forma porque em uma sola palavra e sem acento. Bueno? Então aplica aí o uso do porquê e porquê. 6. Imagina-te que eres periodista. Imagina que você é um jornalista. E que as notícias de hoje são bueníssimas. As 4 tópicos titulados utilizar os verbos em futuro. Vamos fazer frases com verbos no futuro. Em 2015, os rios de las grandes cidades brasileiras estarão totalmente descontaminados. Aí você pode formular em relação à sua cidade, em relação à pandemia, certo? Crie frases positivas no futuro. 7. Utiliza as expressões me parece que, creio que, penso que e contesta. Aí é pessoal, você usa as expressões, certo? A. Que seria necessário para diminuir o hambre no mundo? Queres viver uma vida mais sana? Que pensa sobre a mortalidade infantil? Aí você faz pessoal. Bueno? Por último, em la página 73, vamos... Disse lá as palavras em questão 8. Em negrita são agudas, graves ou esdrúxulas, certo? Então classifica as palavras aí na 8. Aguda, grave ou esdrúxulas. Que é la erosión. Fenômenos naturais como o desgaste afetam a las rocas e ao suelo. La lluvia puede arrastrar la capa superior fértil del suelo y los vientos pueden llevarse los suelos dejando desnudas las rocas donde las plantas no pueden crecer. Esto se llama erosión y puede hacer que se formen nuevos desiertos. Bueno, então você vai colocar aí as palavras, por exemplo, fenômenos. Aí você vai dizer o que ela é. Se é aguda, esdrúxulas ou grave. Tá bom? 9. Escute lá a leitura de los poemas de los poetas Mário Benedetti
e Rafael Alberti e acentua as palavras destacadas. As palavras que estão em negrito na questão 9, você vai colocar o único acento da língua espanhola, o tilde, certo? Então, Nuevo Canal Interoceânico. Te propongo construir um novo canal sem esclusas, nem escusas que comuniquem por fim tu mirada atlântica como mi natural pacífico. Se equívoco la paloma, se equivocava, por ir ao norte fui ao sul, creio que trigo era água, se equivocava. Creio que el mar era ao cielo, que la noche la mañana, se equivocava. Que las estrellas rociou, que o calor la nevada, se equivocava. Que tu fada era tu blusa, que tu coração su casa, se equivocada. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Rafael Alberti, extraído de www.poemasdenet.com. Bueno, e na última, como te avaluas? Hago las tareas, siempre, a veces ou nunca. Cumplo los plazos, siempre, a veces ou nunca. Participo em las clases, siempre, a veces ou nunca. E coopero com el grupo, siempre, às vezes ou nunca. Bueno, ¿están prontos para la evaluación? Bueno, entonces, buena suerte. Estude y no esqueça de hacer las tareas. Hasta la vista, cariños.